Olá amigos, tudo bem? Então vamos lá, ó. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a República Oligárquica. A República Oligárquica, diferente da República da Espada, ela foi governada por presidentes civis, diferente da República da Espada, onde observamos o controle de presidentes militares, né? Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. A República da Espada ela vai de 1894 até 1930. E também, a República Oligárquica. E chamamos de República Oligárquica justamente porque foi um período em que quem ocupava o cargo de presidente estava ligada a um pequeno grupo que comandava o país, basicamente, a economia do país, né? E esse grupo era a elite cafeeira. Essa elite cafeeira era de São Paulo, mas também observamos a existência de elites em outras regiões do país. Mas nesse contexto vai ser bem interessante a gente observar o poder ligado ao estado de São Paulo e ao estado de Minas Gerais. E até por conta disso, existiu uma política chamada de política do café com leite, onde uma vez a presidência era ocupada por um paulista e a outra por um mineiro. Uma vez era um paulista e outra um mineiro, um presidente paulista, um presidente mineiro. Muitas vezes esse presidente não precisava nem ser paulista ou mineiro, podia ser de outro estado, mas o partido ligado a Minas Gerais ou o partido ligado ao estado de São Paulo deveria apoiar esse candidato. Então, independente se ele fosse de qualquer outro estado, ele seria eleito pelo partido mineiro ou paulista, beleza? O primeiro presidente, como a gente falou, depois de Floriano Peixoto, foi Prudente de Moraes, e esse aí já representava essa elite cafeeira paulista, e o Partido Republicano Paulista também. Características do período. Então, nesse período, a gente vai começar a observar o seguinte: não podemos esquecer que nós estamos vivendo já uma república democrática. Lembra? Dom Pedro II saiu do poder e entrou, em 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca. Uns falam em revolução, outros falam em golpe, ou tomada de poder independente. A gente vai observar a transição da monarquia para a república na sua primeira fase como um governo provisório, que a gente estudou, né? Mas posterior a todo o contexto da República da Espada, quais foram as características mais marcantes da República Oligárquica, então? Vamos ver se melhorou alguma coisa em relação à República da Espada. E também vamos ver como que a nossa república, como essa primeira fase republicana do Brasil, né, de 1889 até 1930, como que ela foi construída. Então, características do período. Existia a chamada política dos governadores. Gravem esse nome. A política dos governadores já é a primeira falcatrua que a gente consegue observar aí. Por quê? Olha como funcionava. Ó. Apoio político entre Estado e governo federal. Funcionava da seguinte maneira. O presidente, o representante do governo federal, vamos colocar assim, para ele conseguir governar o país, ele deveria ter o Senado e os deputados federais alinhado aos seus interesses. Porque do que adianta o presidente querer criar uma lei X e enquanto os deputados federais, por exemplo, eles querem Y. Ou seja, sempre vai barrar. O presidente não vai conseguir governar. Sempre o Senado ou os deputados federais vão ficar barrando as leis que o presidente tenta impor, tenta colocar, tenta vigorar, né? Então o presidente não consegue governar se não tiver a Câmara dos Deputados e os senadores alinhados à sua ideia. Dentro de um processo democrático natural, normal, né, isso vai acabar acontecendo, porque o senador ou deputado de partido X vai contra a proposta do governo federal, do presidente, por exemplo. E vai acontecer o embate democrático, o conflito democrático, né? Um confronto de ideias, de discursos, até chegar num ponto comum, certo? Só que nesse contexto, o que acontecia? O presidente, ele aplicava a chamada política dos governadores. O que seria a política dos governadores? Ele
pediu apoio político para o governador dos estados, certo? Isso o presidente pedia apoio político para os governadores dos estados, para que os governadores fizessem com que os eleitores do seu estado votassem em candidatos que o presidente apoiasse. Consequentemente, o presidente conseguiria governar. Ele poderia fazer a lei mais absurda do mundo, mas o Senado e a Câmara dos Deputados, que poderiam vetar essa lei, estão apoiando agora, estão alinhados, né, à vontade do presidente, então ele vai governar do jeito dele, sem nenhuma oposição. Ou seja, sem nenhuma prática democrática, vamos colocar assim, tá? Então essa política dos governadores era muito perigosa, foi muito perigosa e aconteceu, né? Então o presidente não interferiria na política dos estados, porque a gente vai começar a ver o quê? E o governador ganhava o quê? Apoiando ou seguindo esse pedido do presidente, né? O governador, quando solicitasse verbas, ele conseguiria de maneira mais fácil. O presidente não iria interferir na política do estado, na política do governador, né? Então perceba que o presidente também dava benefícios aí para o governador do estado, de determinado estado, certo? Então perceba que essa prática da República Democrática que dizia que o Brasil já estava meio errada, né? Porque democracia em si estava meio complicado, porque o voto era controlado. Mas nem tudo é de graça, eu coloquei aqui para vocês. Ó. Em troca, os governadores tomavam ações para eleger em seu estado deputados e senadores alinhados com o governo federal. Para impor o voto, porque assim, uma coisa é o presidente pedir para o governador escolher ou apontar determinados candidatos que devem ser eleitos, né, para que fiquem alinhados com o presidente. A outra coisa é a população votar nesse candidato que o governador está mandando. Mas tinha um problema. Como que vão fazer as pessoas, o eleitor, votar? E como saber se ele votou no candidato? Porque pode muito bem falar assim, não, eu vou votar em você. Chega no dia da votação, eu vou lá e voto em outra pessoa. Certo? Só que vamos lá, para ver os primeiros problemas aqui. Deixa eu mudar para cá. O voto primeiro era aberto, o voto não era secreto. Então se saberia em quem você votou. E existia também uma prática chamada de coronelismo, os coronéis. O que vem a ser o coronelismo? É assim, ó. O coronel, ele é um micropoder. Faz de conta, vamos pensar na nossa cidade, Santos, São Vicente, Praia Grande. Vamos pensar que em cada cidade dessa existisse um coronel. Esse coronel, ele não fazia parte do poder público, certo? Existia um prefeito, existia a Câmara dos Deputados, mas era aquele cara que todos tinham medo. Era aquele cara que controlava a vida econômica da região, do lugar, da cidade. Era aquele cara que poderia até mandar, às vezes, dependendo do que você fez, assassinar você, alguém da sua família. Ele tinha seus capangas. Então todo mundo tinha medo. O coronel controlava a sua cidade por meio do medo, né? A origem do coronel vai nos remeter lá no período regencial. Naquele momento em que o Dom Pedro I voltou para Portugal e o Dom Pedro II era pequenininho, não podia assumir ainda, né? E nesse contexto, o que aconteceu? Para ajudar a controlar o território brasileiro, porque começaram a acontecer várias revoltas, os regentes, eles criaram esse cargo. Eles vão criar um cargo, desculpa. Vão criar um grupo chamado de Guarda Nacional. E essa Guarda Nacional existia em várias províncias, né? Hoje estados, em várias províncias. E em cada Guarda Nacional existia um coronel. Esse coronel muitas vezes não tinha nem treinamento militar, não tinha nada, ele recebia patente. Geralmente era um grande fazendeiro, né? Alguém que tinha o controle já da sua região. Alguém que todos temiam. E os regentes davam para ele o título de coronel. E esse cara, não só ele, mas sua família, seus filhos, acabavam fazendo a manutenção desse poder e comandava essa região por décadas. E isso, para você ter uma noção, o período regencial vai ser a década de 30, vai terminar na década de 1840, né?
do século XIX. A gente está falando aqui início do século XX. Então perceba que essa prática continuou existindo do coronelismo. E o coronel era aquele que realmente ficava na ponta, assim, né, da política dos governadores. Era aquele que iria impor para os eleitores da sua cidade em quem que eles deveriam votar. Então perceba que é uma escadinha de interesses, né? Começa pela vontade do presidente, que pede ajuda, entre aspas, para os governadores ou para o governador de um estado. O governador de estado aciona os coronéis que vivem nos seus estados e os coronéis vão guiar, vão impor o voto para o eleitor. A gente chama esse voto aí do eleitor de voto de cabresto. Cabresto, pode imaginar, o cabresto é aquilo que você usa para guiar o cavalo, sabe? Vai para a direita, vai para a esquerda. Ou então até a pipa, imagina a pipa, não tem um cabresto? Onde você, para empinar a pipa, você consegue jogar ela para a direita, para a esquerda, né? Então o cabresto é aquilo que controla. Então por isso que a gente chama de voto de cabresto. Por quê? Porque o voto do eleitor era controlado. E além disso, mas eu voto em quem eu quiser. Não, o voto é aberto. Então você saberia em quem você estaria votando. E se você não votasse na pessoa que foi designada você votar, era sua obrigação votar, logo o coronel ia ficar sabendo e você sofreria a penalidade por ter não obedecido o voto que o coronel, em quem o coronel você mandou votar, tá? Então repare que essa primeira fase republicana, a gente já está vendo a primeira falcatrua aí, que é a política dos governadores, ou seja, o processo democrático, o processo eleitoral não era como hoje, onde você tem um voto secreto, né? Onde você tem um processo democrático. Para ser criada uma lei tem que ter um debate democrático, onde vai ter a oposição, vão ter os governistas, né? Quem defende o presidente, quem não vai defender o presidente, quem vai defender a lei X, quem não vai defender a lei X. Isso é democracia, até chegar a um ponto comum, né? Nesse contexto, por conta da política dos governadores, o que acontecia? Todo o governo estava alinhado. Não existiria oposição, justamente por conta desse modo ativado da política dos governadores, né? Essa escadinha de interesses que eu mostrei para vocês, beleza? E como eu falei para vocês, como o governo federal, estadual também, estava ligado às elites, por isso que a gente fala de república oligárquica, oligarquia significa o governo de poucos, né? Então, vai existir a política a política do café com leite, desculpa. O que acontecia? Era uma troca de mandato presidencial entre paulistas e mineiros. Na verdade, entre o partido político, né? O Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Então, uma vez ficava no cargo de presidente alguém do Partido Republicano Paulista e outra hora ia ficar alguém ligado ao Partido Republicano Mineiro. Como funcionava? Quando o mandato de um presidente acabava, o outro apoiava para o cargo. Outras vezes, os dois poderiam até se juntar para colocar algum candidato de outro estado no poder. Mas essas pessoas que estariam na função de presidente, não é nenhum Zé Ninguém. Eles seriam sempre ligados à elite cafeeira, à elite agrária. Tá? Minas Gerais é um grande produtor de leite, né? E São Paulo é um grande produtor do café. Então, por isso que chama política do café com leite, porque é intercalando quem estava na presidência, certo? Aí você fala assim, mas professor, peraí, e se por acaso um candidato de outro estado, que não seja de São Paulo ou de Minas Gerais, se candidatasse, por que ele não ganharia? A resposta está na política dos governadores. Minas Gerais e estado de São Paulo, estado de Minas Gerais e de São Paulo, eles eram os mais populosos, que tinham maior densidade demográfica. Então sempre o maior número de votantes seria dali, ou do estado de São Paulo ou de Minas Gerais. Tá, professor? Por que esses caras não poderiam votar em alguém, um candidato de Pernambuco? Por conta da política dos governadores. Nossa, a gente mora aqui em São Paulo, mas eu vou votar um candidato para a presidência lá de Pernambuco. Opa, peraí, mas o coronel aqui mandou eu votar nesse candidato mineiro, ou então nesse candidato paulista. Eu vou votar, porque se eu não votar, eu que vou sofrer as consequências. Olha o risco aí, né? Então é uma prática aí da política dos governadores, certo?
Então, dentro desse contexto todo que a gente está observando, né, de irregularidades, certo? É claro que a população não é burra, a população vai começar a se revoltar por vários motivos, né? Então eu fiz aqui para vocês um rápido, no primeiro pontinho aqui, né, um rápido resumo do que a gente acabou de falar. Então essa primeira a república oligárquica, ela vai ser marcada pela política dos governadores, que é essa estrutura, essa escadia de interesses do poder federal, estadual e municipal. Quem representa o poder federal? O presidente, o estadual, os governadores, e o município vai ser os coronéis, é o coronelismo. O coronel pratica o voto de cabresto, que significa guiar o voto do eleitor, obrigar o eleitor a votar no candidato X, que já foi pré-determinado lá pelo presidente ou pelo governador. Então, reparem que é um período de grande desrespeito aos direitos dos cidadãos, né, e de grandes fraudes eleitorais. E com isso vai acabar causando algumas revoltas, né? A gente vai pegar aqui as revoltas mais conhecidas. Uma das primeiras, a Guerra de Canudos, né? Então vai ser entre 1896 até 1897, certo? Então repare quantas revoltas já ocorreram na Primeira República. A gente já falou da revolta da Armada, a primeira revolta da Armada, a segunda revolta da Armada. Estamos partindo agora para a Guerra de Canudos. Então repare que essa primeira fase do Brasil republicano não foi nada tranquila, né? Bem intensa, inclusive, certo? Vamos lá. Esse conflito de Canudos, né, foi de cunho, com um apelo, tinha um apelo religioso. E a gente chama isso de guerras, revoltas messiânicas. Por quê? Por conta do cunho religioso. Antônio Conselheiro, que era o líder, né, de Canudos foi uma comunidade, né, que ficava localizado no Arraial de Canudos, certo, na Bahia. Ele se postava como um profeta, né? Ele era monarquista também, inclusive. Então, por isso que a gente fala do cunho religioso. Ele falava em salvação, né? Na bondade, caridade, certo? E o Arraial de Canudos era vamos imaginar assim, foi uma grande vila formada, né? Por quem? Por desempregados, por moradores de rua, certo? Pessoas que estavam passando fome. Então eles acabaram sabendo desse arraial, desse lugar, dessa vila, onde tinha uma liderança Antônio Conselheiro de cunho muito forte, né, religioso também. É bem importante a gente sempre salientar isso. E as pessoas foram migrando, foram indo morar nessa vila. E ela chegou a ser ocupada por cerca de 24 mil habitantes. Então não foi uma coisa pequenininha não. 24 mil pessoas chegaram a morar nessa vila. Só que o que aconteceu? O presidente da época, que era o Prudente de Moraes, ele começou a observar um certo risco, né, em Canudos. Por quê? Porque as ideias de Antônio Conselheiro iam contra as ideias da República. As ideias de Antônio Conselheiro, como ele era monarquista, ele não queria a República, ele era contra a República, ele era a favor da monarquia. Certo? Os discursos que ele fazia eram um discurso que pregava, né, um poder igualitário, que não existia diferença social, certo? Ele pregava a igualdade entre todos os cidadãos. Isso vai representar um grave risco para o poder republicano e também para o coronelismo, tá? Então, eu coloquei para vocês, ó, isso. Aqui o quinto pontinho. Várias pessoas que não possuíam terras ou emprego ajudou a fundar o Arraial de Canudos, com cerca de 24 mil habitantes. O arraial saía do controle dos coronéis. Os coronéis da região, eles ficavam de olho no que estava acontecendo nessa vila, nesse arraial. Né? Porque ele sabia que ali dentro estava rolando um discurso igualitário. O Antônio Conselheiro estava ficando cada vez mais poderoso. As pessoas defendiam o Antônio Conselheiro. E para a própria igreja, né, a figura dele representava um risco, porque a igreja pregava também apoio ao poder republicano. A igreja, por mais que falasse A, praticava B, certo? E o Antônio Conselheiro está justamente pegando todo esse grupo de desempregados que não possuíam terras e está ganhando cada vez mais poder. O que aconteceu? Os coronéis, junto com a igreja católica, eles vão se mobilizar, vão pedir ajuda do governo federal para conseguir destruir
né, o Arraial de Canudos. E eles vão destruir o Arraial de Canudos. Tá? Eles vão invadir o Arraial de Canudos, vão matar crianças, mulheres, homens, idosos, certo? Mas não foi fácil não. Ocorreram 4 expedições para tentar destruir o arraial. Na última expedição eles conseguiram destruir esse arraial de Canudos. Tá? Então entre 1896 e 1897 foi a Guerra de Canudos. Repare que foi um período que demorou um pouquinho para conseguir destruir Canudos. Né? Tem um livro muito conhecido aí, vocês já leram ou vão ler, ou o professor de português vai falar com vocês ainda, língua portuguesa, chamado Os Sertões. Os Sertões, escrito por Euclides da Cunha, e ele narra, né, o conflito em Canudos. E tem um filme também, Canudos, quem quiser assistir, tem lá no YouTube para você assistir na faixa, é só passar lá e assistir. Outro conflito, Guerra do Contestado, isso aí caiu na Geek, né, na Geek Test, olha lá. Foi um conflito entre 1912 e 1916. O conflito, né, a Guerra do Contestado se chama, não à toa, justamente por um território que estava sendo contestado entre o Paraná e Santa Catarina. É o que está marcado aqui, ó. Tá vendo? Área contestada que eu estou mostrando para vocês. Tá, a área contestada e aqui a área do conflito, a área de guerra, né? E como aconteceu? Ó, o padre José Maria organizou uma comunidade na região que foi ocupada por desempregados e camponeses, igual Canudos, né? Logo se formaram outras lideranças e pequenas comunidades baseadas em seu discurso. Se Canudos foi algo mais centralizado aqui, na região do contestado, vai acontecer o contrário. Vão surgir pequenos povoados, pequenos grupos, pequenas comunidades com suas lideranças, né? O movimento, a ocupação da terra e o discurso igualitário do padre, né, ele pregava inclusive uma ideia de monarquia celestial, que o verdadeiro comando está em Deus, né, representou um risco também para os poderes locais, para os coronéis da região. Porque toda vez que surge um movimento com alguma liderança que prega a igualdade, que dá voz, dá espaço aos desempregados, aos menos favorecidos, isso gera um certo desconforto para quem está no poder. Né? Então esse movimento deveria ser destruído também. Eis que, na época, o presidente não era mais o Prudente de Moraes, já era Hermes da Fonseca. Tá? O presidente Hermes da Fonseca autorizou a repressão contra a comunidade. Logo, teve início a Guerra do Contestado. Ainda em 1912, o padre José Maria, né, que iniciou todas essas comunidades, ele foi morto. Porém, outras pequenas comunidades continuaram a resistência, que só foi vencida em 1916. Tá? Então, essa região que era contestada pelo Paraná e por Santa Catarina acabou sendo ocupada por pequenas comunidades, que foi no início fundada e organizada por um padre José Maria, que também abrigava desempregados e camponeses aí sem terra, né? Logo, também, com seu discurso igualitário, esse ainda pregava a monarquia celestial, ele representou um risco para o coronel, para os coronéis, que deveria ser destruído. Então, mesmo esquema, os coronéis solicitaram ajuda do poder federal, que na época estava comandado por Hermes da Fonseca, enviou tropas para lá e destruíram essas comunidades do contestado, da área contestada, tá bom? E a outra revolta, a revolta da vacina. A revolta da vacina é bem engraçada, né? Porque ocorreram bem dentro do contexto que a gente está vivendo hoje, de pandemia, inclusive, né? Que se fala em vacina é benéfica, vacina não é benéfica, tem grupo que nega, né, a necessidade de se tomar vacina, né? Tem até aquela brincadeira, né? Olha, pode até virar o jacaré e tudo mais. Mas olha que loucura, isso aí vai vir desde o início do século XX, cara, desde a Primeira República. A revolta da vacina acontece por quê? Vai acontecer um surto de varíola e de febre amarela, tá? No Brasil, certo? E para conter esse surto, vai ser desenvolvida a vacina, tá? Para ser aplicada nas pessoas. Existia uma campanha de vacinação. E o ideário dessa campanha de vacinação era justamente para modernizar. A vacina representava a modernidade. E no Rio de Janeiro, o Brasil, na verdade, nessa época, estava buscando se modernizar. Estava buscando entrar, como eu posso colocar assim,
para a Belle Époque. Lembra a Belle Époque que a gente falou lá antes da Primeira Guerra Mundial? Então, a gente está no contexto da Belle Époque. O que estava acontecendo na Europa, a modernização, urbanização, modernização de tudo, das cidades, também vai ser feita aqui no Rio de Janeiro. Só que já existia uma tensão entre governo e população. Por quê? Porque o projeto de modernização, por exemplo, do Rio de Janeiro, pregava, né, seria feito o quê? Alargamento e construção de avenidas, sistema de saneamento básico. Só que para fazer o alargamento de avenidas, por exemplo, foram expulsas muitas famílias. As famílias que ocupavam, por exemplo, a Avenida Central lá no Rio de Janeiro, né? A avenida foi alargada, só que para alargar tinha um monte de casas, de comunidades ali do lado, e elas foram expulsas para poder ter o alargamento. Então perceba que a relação já não era muito tranquila entre população, sociedade e governo. E para piorar vai ter esse surto de varíola e de febre amarela. E as pessoas não sabiam muito bem o que era, muitos estavam morrendo. Vem um grupo de médicos sanitaristas, conseguem desenvolver a vacina, ensina a população a uma educação sanitária, o que deve ser feito, o que não deve ser feito para não ser contaminado, né? Vai falar em higiene do corpo, né? O risco da transmissão da febre amarela também pelo mosquito, certo? Mosquito que a gente chama de mosquito da dengue, né? O Aedes aegypti, certo? E o que acontece? Foi feita essa campanha de vacinação e as pessoas se negavam a ser vacinadas porque elas não sabiam o que era vacina. Não teve jeito, o governo o governo estadual teve que ser mais arbitrário. Então, eles invadiam a casa das pessoas, eles obrigavam as pessoas a tomarem a vacina, né? Então, ocorreu uma arbitrariedade e violência para a aplicação da vacina, certo? O que acontece? Dentro desse contexto que eu estou mostrando para vocês, de sociedade já revoltada por conta desse processo de modernização das cidades, alargamento das ruas, as pessoas perderam suas casas, e ainda o governo federal obrigou à força as pessoas a tomarem a vacina, resultado, uma revolta. Foi no Rio de Janeiro, entre 10 e 16 de novembro de 1904, né, em onde a população se negou a tomar vacina, eles foram para as ruas, né, e teve confronto aí com o poder, né, representantes do poder, a polícia, certo? E nesse conflito, cara, chegou a ter 30 mortos e mais de 100 feridos. E não percebam que não foi nenhuma brincadeira não, né? Tudo isso por ignorância, né? Por não saber o que era vacina, por mais que a campanha explicasse o que era vacina, mas como as pessoas não sabiam, elas se negavam. E teve que se tornar obrigatório a aplicação e se utilizar da arbitrariedade mesmo, a violência para aplicar na pessoa. Segurava a pessoa e aplicava, meu, tá? E por fim, Revolta da Chibata, em 1910. Essa revolta da Chibata foi organizada pela Marinha Brasileira contra os castigos físicos contra os soldados rasos, né? A punição para esses soldados rasos era chibatada. Repare que é uma prática ainda, cara, lá da monarquia, da escravidão, dos tempos da escravidão, né? Onde se pune quem errou com chibatada, tá? Além disso, essa revolta chibata é bem interessante a gente perceber que ela vai se manifestar contra o racismo e a desigualdade também de oportunidade dos soldados negros. Esses soldados negros eles não possuíam e não tinham a possibilidade de conseguir cargos mais elevados. Então essa revolta ela vai ser liderada por João Cândido, né? E ela vai se manifestar quando a imagem dele aqui do ladinho, né? Quando um marinheiro chamado Marcelino, ele foi castigado com 250 chibatadas. Os marinheiros ficaram revoltados, né? Acabaram tomando alguns navios da marinha e bombardearam alguns locais do Rio de Janeiro. Olha que louco, hein? E o governo federal acabou depois tomando, né, os navios que esses revoltosos haviam dominado, né, e deram por fim a revolta da Chibata. Seguinte, cara, a ideia aqui é fazer com que vocês percebam que esses primeiros anos da República Brasileira que a gente também foi conversando, né, esse primeiro contexto que a gente conversou, que vai de 1889, deixa eu colocar aqui, ó, vai de 1889 até 1930, certo? Que a gente dividiu isso daí em República da Espada e República Oligárquica, ela é bem conturbada, né? Ela não foi nenhuma tranquilidade não, certo? E a gente viu que se as arbitrariedades que eram feitas na República da Espada
pelo governo ligado aos militares, quando chegou aqui na República Oligárquica, não mudou muita coisa. Né? Como eu perguntei para vocês no trabalho, será que teve alguma mudança positiva para as pessoas, alguma política pública que pudesse ajudar as pessoas? E a gente está vendo que não. Os mais necessitados, a gente está vendo que não. Né? O que foi feito, na verdade, foi o quê? Políticas dos governadores, que servia para a manutenção do poder, né, o alinhamento do poder do governo federal com o estadual. Né? A gente viu o coronelismo, que controlava as pessoas, o processo eleitoral por meio do voto de cabresto, certo? E, consequentemente, as pessoas vão acabar se revoltando, por exemplo, em Canudos e em um Contestado. Um grande exemplo disso, né? Canudos e Contestado vai ser um exemplo de que, repare que nos dois eu falei que quem formava essas pequenas comunidades, Canudos nem tanto, né? Foi muita gente, mas quem formava essas pequenas comunidades no Contestado e em Canudos, por exemplo, não eram pessoas ligadas à elite brasileira, ligadas ao café, não. Eram sempre o quê? Desempregados das cidades e também sem terras. Eram camponeses sem terras. Que eles viam, né, aí nessas regiões oportunidade de sobrevivência, de poder plantar e conseguir sobreviver. Só que esses pequenos grupos representavam o quê? Representavam riscos para as oligarquias locais de cada região. E para conseguir acabar com esse risco, o que deve ser feito? Invasão e destruição. Destruir o local. Triste, né? Mas repare como que mesmo o povo passando por necessidade, o povo não tendo nenhuma política pública a seu favor, o brasileiro aí não ficou quieto, hein? Se movimentou e contestou aí, questionou, né, o poder vigente do contexto, tá beleza? Então agora eu vou passar para vocês alguns exercícios. Vou deixar para vocês lá no Conexão exercício do livro, vou deixar no Conexão para vocês começarem a fazer e na próxima aula a gente faz a correção. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.